tem muito curso, sim, ruim na internet e que tem muita gente que aprendeu bolsa com a gente mês passado. E quer ensinar. Que é o iniciante e ele já quer ensinar. Quando você vê isso? E, gente, eu fico assim... Ela já tem que ser boazinha, Vinícius, ela não pode. Não, mas sabe o que eu vejo? É que assim, é aquela velha história, mar calmo não faz bom marinheiro. Estamos no ar com mais um Trading Talks especial hoje. Acho que a pessoa mais famosa que a gente já teve aqui, ou vai ter aqui. Isso que eu ia falar, talvez seja a pessoa mais famosa que a gente vai ter. A pessoa mais famosa que a gente vai ter aqui no programa. A única pessoa famosa, a gente pode dizer? A única pessoa que famosa. Famoso, mas é quem é conhecido no Brasil inteiro, né, cara? Quem é do nosso nicho, a gente pode dizer que é famoso. Porque o trader ele é famoso num nicho. No nicho. Mas ele não tá num programa de televisão, entendeu? Exatamente. Então, hoje nossa convidada quem é, Felipe Velo? Carol Pfeiffer. Carolzinha, você prefere ser conhecida pela Atom, pelo Shark Tank? Hoje em dia, aliás, a pergunta, você é mais conhecida pela Atom ou pela Shark Tank? Bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar com vocês. Acho que não, vocês vão trazer muitas pessoas famosas aqui. O Kim veio aqui. O Kim é famoso. Então. Não o Kim, seu irmão. Sim. O Kim, o Marco Prado. Com certeza. Então, bom, hoje eu acho que muita gente do mercado financeiro me conhece por causa da Atom, obviamente, né? São 17 anos de história aí e a Atom tem capital aberto, mas o Shark me trouxe outra visibilidade, né? Então, acho que tem muita gente que não conhecia o meu trabalho, que não conhecia o mercado financeiro, que não se interessava muito pelo mercado financeiro e acabou me conhecendo no Shark, aí investindo nas empresas, né? Bom, primeiro... Então, o Shark te deixou mais famosa, como fãs, né? Você deve ter tido mais fãs depois do Shark, né? Sim, porque ele abre outra caixinha, assim, né, de conhecimento, né, que é o empreendedorismo. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, obviamente tem muito mais pessoas falando sobre empreendedorismo do que pessoas falando sobre bolsa. E, infelizmente ainda, né, vamos mudar esse número. Mas a gente tá falando 3% da população investe em bolsa. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, 100% das pessoas estão empreendendo de alguma forma, seja dentro de uma empresa ou montando o teu próprio negócio. O brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Você vai em qualquer periferia, qualquer lugar. O brasileiro tem que ser empreendedor. Ele tem que ser empreendedor. Mas antes de qualquer coisa, obrigado pela participação. Carol, minha amiga de longa data, agradeço muito você ter vindo aqui. Fê, mas antes de qualquer coisa, vamos falar do patrocinador? Quem mantém as luzes acesas. Quem que é nosso empreendedor financeiro aqui? Ative Investimentos, se você ainda não tem conta em uma corretora de valores, aqui tem um QR Code aqui em cima ou no link da descrição você consegue abrir sua conta. Aqui a gente tem, DMA2 com as menores latências do mercado, plataforma grátis, enfim, corretagem grátis também com RLP ativo, atendimento sem fila, tá? Isso é importante. A gente está oferecendo, tentando oferecer, a K é trader há muito tempo, a gente tenta oferecer, acho que todas as corretoras hoje têm um pacotinho básico de legal, estrutura, né? Que é uma plataforma grátis, pode ser Profit, pode ser o Trade, pode ser Trader Evolution, Fast Trade. Então assim, a gente tem um Profit Pro grátis, é um mini contrato, que muitas corretoras têm, inclusive o BTG tem também. E tem também o RLP, corretagem zero via RLP, e a gente está querendo oferecer para eles uma boa estabilidade, né, que eu acho que você considera importante, e também um atendimento legal. Acho que esse pacote é bem interessante para quem quiser conhecer e saber mais. Ativa tá aí, é só abrir conta. O Felipe, onde é que está o QR Code? O QR Code tá aqui, ó. Então, voltando, vamos começar. Começa Bora. a sua primeira pergunta para a nossa estrela. Eu acho que, em primeiro lugar... Eu sou fã também, já te assisti, eu não te conhecia pessoalmente, por mais que eu tenha muito tempo de mercado que não tive a oportunidade de te conhecer. Eu sou fã, já te assisti, eu sou fã do Shark Tank pra caramba. Sempre quando sai um vídeo novo, sou fã, sou inscrito e todo vídeo que sai no YouTube eu assisto na hora. Legal, feliz. Eu sou fã do Shark Tank, eu sinto muito falta do Shiba. Nossa, verdade, ótimo. Porque... eu não peguei a parte dele, né? Eu entrei e ele já tinha saído. Uma perda não, né? Pelo amor de Deus. Não, é porque tem tudo aquilo que aconteceu com ele, né? Sim. Ele tá bem? Vocês têm alguma? Ele tá se recuperando, né? Obviamente não é um processo fácil, pelo que a gente acompanha ali, mas eu não tenho uma intimidade pra saber. Tem alguns amigos em comum, sim, que acompanham a família e tudo mais, mas tá se recuperando, né? Mas realmente, aí, cuidado, pessoal de moto, pelo amor de Deus, é realmente algo, né, muito arriscado. Não só pelo fato dele, mas enfim, bom, a gente pega muito trânsito aqui em São Paulo, né? E de vez em quando me dá esse bichinho de, acho que eu vou comprar uma moto. Só que eu sou um cara tão relapso na minha vida, assim, desavisar, assim, meio
eu com certeza não duraria muito tempo. E tem que tomar muito cuidado, porque além, né, questão não é nem o problema da moto em si, né? Porque hoje a gente tem ótimas motos, você tem como se proteger com macacão e etc, capacete, eu acho que é você fazer essa gestão. Mas também tem que lembrar que tem algumas coisas, como por exemplo, a gente tem buraco pra caramba, a gente tem, né, algumas lombadas que você não espera, ou coisas, uma pedra no meio do caminho, então tem várias coisas que podem tirar ali do eixo, né? Então é um risco que você precisa realmente aprender a gerenciar. Como tudo na vida, obviamente carro e tudo mais, você sempre tem risco. Mas no caso da moto é um pouco maior. Bom, mas assim, a gente tem hoje a visão da Ká no Shark Tank, mas assim, a gente conhece ela, algumas pessoas conhecem ela de muito tempo atrás, que foi da Atom. Falando um pouquinho da sua vida, você começou, eu lembro, assim que começou a fazer publicidade para Day Trade, acho que você foi uma primeira pessoa que eu vi fazendo publicidade, que eu vi, talvez não tenha, que foi... Já persegui você lá atrás. Que foi daquela, eu trabalhava em corretora, mas foi com aquela mansão, lembra da mansão? Ah, eu assisti inclusive todos os episódios. A Vida de Trader, A Vida de Trader. O campeonato, a gente fez um campeonato. Quando isso, cara? A gente fez, na verdade, 4 temporadas, né, do Vida de Trader, a gente vai pra mais uma agora, de uma forma mais profissional, etc. Eu tava até negociando com as TVs pra ver se a gente faz um negócio ainda mais profissional, mais aberto ainda, que foi uma grande sacada. Lá atrás, a gente fez na época da Mayvox, né, a gente fez um campeonato pra gente conseguir encontrar profissionais para trabalhar com o nosso dinheiro. Então a gente não encontrava os traders e daí a gente fez um campeonato pra gente conseguir encontrar os traders. E aí ficou tão legal que a gente depois foi fazendo nessa pegada de reality pra gente poder ensinar também sobre o mercado, né? Então eu acho que traz um pouco daquilo pra quem pode ser trader, quem que pode ser um investidor, quem que pode aprender sobre o mercado. Então, não só pra gente poder contratar, mas também pra gente poder ensinar as pessoas sobre isso. E foi muito divertido fazer todos esses realities, assim. E mais do que isso foi encontrar profissionais pra trabalhar no nosso time, né? Porque a Atom é isso, né? A gente montou a Atom pra operar o nosso dinheiro. Então a gente contrata as pessoas para operar nosso dinheiro sem risco para elas. E depois que a gente montou o educacional, porque a gente não encontrava esses profissionais. A Atom veio antes, né? Então, Cara, mas isso foi uma a mesa sacada de de gênio. Isso mostra o quão empreendedora você é, ou vocês, enfim. Porque vocês tinham uma dor que era achar o trader para operar o capital de vocês. Então vocês já tinham que ter o processo educacional ali para enfim, saber se esse cara estava apto. E vocês transformaram isso em um produto até para mostrar a vida do trader e fazer o reality e tal. Pô, isso é animal. E foi no momento que foi no comecinho desse cenário trader. Quando começou, já era os minis ou ainda não era mini que pegava, era papel, né? Eu operava papel, mas a gente começou, a mesa de traders começa operando ações e depois que a gente vai para o mercado de futuros, daí a gente começa operando dólar e daí vai para o mini contrato, operando tanto dólar quanto o índice futuro. Uma pergunta, quando você montou esse modelo da Atom, era um modelo de você procurar traders para trabalhar para você. Isso. No momento não era uma linha de negócio sua. Depois virou uma linha de negócio que você começou a fazer o educacional, avaliação. Exato. A gente começou, esse modelo a gente não inventou, eu e meu irmão, né, somos sócios há 17 anos, então a gente começou no mercado financeiro como agente autônomo, depois montou uma gestora, a gente fez muita grana e a gente queria operar o nosso dinheiro de uma forma mais arriscada. E daí a gente descobriu que o que a gente estava fazendo, entre aspas, meio amador, existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos que faziam isso, que são chamadas mesas de traders, que são as mesas proprietárias. E daí a gente viu que era um modelo que era muito interessante. Você chama várias pessoas para operar teu dinheiro, você consegue cobrir mais as oportunidades que o mercado dá. Você nunca vai ser capaz de cobrir todas as oportunidades que o mercado vai te dar. Então, né, a gente tem toda a volatilidade, tem vários tipos de operações que você pode fazer. Então, de day trade mesmo, você não vai conseguir cobrir o mercado inteiro. E daí você pode fazer um swing trade, você pode fazer um long short, trava, tem um monte de operações que você pode fazer. Então, esse conceito de tesouraria a gente aprendeu lá fora e daí a gente veio e montou isso aqui. Então, a primeira ideia, né, e daí não me julguem, antes da Atom, a minha empresa chama WHPH, que é a controladora da Atom, que significa Work Hard, Play Hard, porque a gente nunca achou que ia ficar público. Então é um nome que a gente se identifica muito, né? Que é assim, trabalho duro, se divirta bastante. Então é um conceito que a gente sempre gostou muito. E daí a gente montou essa empresa, colocou nosso capital e daí a gente começou a tentar encontrar esses profissionais. E assim, o que acontecia? As pessoas, putz, eu sou da época do pregão, não sei o quê, conheço pra caramba o mercado e blá blá blá. E muitas vezes as pessoas
ou elas não tinham se atualizado, ou elas não entendiam sobre a gestão de risco que a gente queria fazer. Então, ou seja, muitos sentaram na nossa mesa, perderam o nosso dinheiro. A gente não gostou disso, né? E daí a gente criou um simulador, né, junto com a Nelogica, pra gente poder testar as pessoas antes. Então, peraí, vamos testar com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Então, antigamente, os simuladores... Parece uma velha falando, né? Mas antigamente, os simuladores, eles tinham um delay. Então, eles tinham um atraso. Então, dava pra você, entre aspas, aí, roubar, né? Tipo, putz, eu via que a Petrobras subiu, você comprava a Petrobras. Mas faz 15 minutos, né, que tinha acontecido aquela informação. E daí, com esse simulador, a gente conseguiu testar mesmo as pessoas. Aí, a gente conheceu um modelo que é da Top Step, que é uma... Top Step Trading é uma mesa proprietária nos Estados Unidos, que tem um processo de avaliação. E daí a gente criou o mesmo conceito aqui no Brasil de testar o trader antes dele vir fazer parte do nosso time. Só que daí entrou uma outra dificuldade. De novo, quem é trader? Quem realmente sabe operar na bolsa? E olha, vou ser muito sincera, né? Eu tô rouca de tanto falar até hoje. Mas isso foi quando, cara? Isso foi em 2015, a gente comprou a antiga Inepar Telecom. Foi nesse processo, em 2014 para 2015, a gente começa a criar esse formato da WHPH e daí vai virar Atom, né? Então daí a gente compra a antiga Inepar Telecom, a gente é o único caso de IPO reverso. Ou seja, a gente não fez um IPO e a gente coloca para dentro dessa empresa que a gente comprou já esse conceito, esse modelo que a gente já tinha criado, que era de mesa proprietária, e daí a gente vai montar o educacional. Primeiro, para ser muito sincera, eu tentei fazer parceria com todo mundo que fazia educacional. Ah, você já tem um curso, já tá... Pô, manda seus alunos para mim, que eu tô querendo contratar. Curso de trader. De trader. Seria mais fácil, o cara já tem o público, né? Sim, Exato. Só que assim, mas as não pessoas... tinha muitos naquela época, né? É, mas sempre teve, né? Curso sempre teve, né? A gente sempre educou o mercado, né? Mesmo porque você não vai ter investidor se você não educar. Então eu mesma já dei muito curso de final de semana para os meus clientes. Porque se o meu cliente aprendesse a operar, ele ia sobreviver no mercado. Então a lógica era essa, ele tinha que aprender do jeito certo. Então, eu dava muita palestra, muito curso. E daí a gente já estava um pouco cansado disso, a gente queria os alunos das pessoas que já estavam dando. E não deu certo, Vini, porque essas pessoas elas não ensinavam algo básico, que era gestão de risco. Então, ou seja, o stop loss não ensinava a criar uma estratégia onde tinha um limite de risco. Era meio que no all-in, né? Meio no tudo ou nada. E daí, obviamente, não era o que a gente queria como profissional. E daí a gente falou, não adianta. Eu cheguei pro meu irmão, né, e falou, senta a bunda na cadeira, vamos criar o educacional e vamos fazer aí do nosso jeito. E daí, obviamente, educacional não é algo simples. A gente tem pedagogo, psicólogo, a gente entendeu o jeito como as pessoas poderiam aprender. Aí sim, criou uma outra linha dentro da Atom, né? Então hoje a gente tem 2 business principais, um é a tesouraria e o outro é educacional. O educacional, a gente viu que era uma demanda não só nossa, mas de todo mundo. Então todas as corretoras estão contratando. Por exemplo, a gente autônomo está faltando no mercado, porque aumentou o número de investidores. Está faltando gestor, está faltando compliance, tudo. Então, ou seja, a gente percebeu que o mercado ele era muito carente de profissionais do mercado financeiro. Então hoje, mais do que só ensinar as pessoas a serem traders, a gente ensina as pessoas a trabalharem no mercado financeiro e também a criarem multi-receitas, etc. Então criou-se uma nova linha, né? Uma nova receita dentro da Atom, que é essa educacional. Que já nada fácil também, né, Felipe? Não, e é muito... Eu acho que assim, você deve ter sofrido com isso já. O educacional em si, o fato de um trader, ou no caso de vocês, ter uma empresa, ter uma linha de receita educacional, gera uma certa... Como eu posso dizer? Um preconceito no trader, não gera? Porque assim... Mas eu acho que é porque se tornou uma das principais linhas de negócio... Não, mas mesmo que não fosse a principal, eu acho que você já deve ter ouvido essa pergunta. Se vocês ganham dinheiro com a tesouraria, dando dinheiro pro cara operar, por que também tem educacional? Uai, aí eu te pergunto aí, né? Se você tivesse a possibilidade de ter uma outra fonte de receita que te paga bem, por que não tê-la? E daí tem 2 pontos, né? O primeiro que, assim, eu acredito muito que a educação transforma e eu acredito no nosso país. Então, se todo mundo tiver acesso a uma informação que eu tive, né? Então, putz, eu ia fazer moda, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Eu conheci o mercado financeiro, isso mudou a minha vida e mudou, com certeza, os números da minha conta bancária. Então, ou seja, eu construí todo o patrimônio que eu tenho hoje através do mercado financeiro que eu não sabia que existia. Ninguém chega pra você no ensino médio, eu parei de falar colegial que me chamaram de velha, então, ou seja... Eu ainda falo colegial. Eu falo colegial. É ensino médio. Então, ou seja, ninguém chegou pra você no ensino médio e falou assim, ó, vai pro mercado financeiro que eles te pagam muito bem.
Ninguém falou que um profissional, por exemplo, um agente autônomo, que é um assessor de investimentos, ele ganha 18 mil em média. Isso é o que um engenheiro, um médico ganha, que vai fazer 5 anos, que vai fazer especialização e etc. Imagina, um agente autônomo em 3 meses você pode se tornar um. E se você gostar de se comunicar, você pode se tornar um ótimo agente autônomo ganhando muito mais do que isso. Um gestor pode ganhar em média 100 mil reais. Ninguém te falou isso. Então hoje eu acredito muito na educação e, poxa, é uma área que ela dá dinheiro sim, mas ela tem um propósito. Ela tem um porquê. E ele tem que ser remunerado. Porque dá trabalho, porque tem o pedagogo, o professor e etc. É igual uma escola. Eu acho que tem uma visão, desculpa só complementando, tem uma visão meio romântica de que o educador, ele não pode ganhar dinheiro. E pelo contrário, ele tem que ganhar dinheiro, porque ele estudou para compartilhar com você algo que ele está economizando o seu tempo e, inclusive, seu dinheiro. Porque quando você está aprendendo com um mentor, com um professor, você está economizando não só tempo, mas dinheiro de você errar. De você errar menos quando você tem alguém que já passou por aquele caminho. Então, acho que, assim, cada vez mais a gente tem que quebrar essa objeção que existe em relação ao segmento de educação. Concordo. Educação tem que dar dinheiro sim. Você tem que pagar muito bem para a universidade, você tem que pagar muito bem para um professor. É isso que eu falo, a gente tá falando sobre educação no mercado financeiro, mas até educação básica mesmo, né? Exato. Os professores deveriam receber muito melhor, enfim, assim por diante. Porque eles estão transformando vidas. E é assim que a gente vai transformar um país. Então se a gente não der valor para educação, a gente vai dar valor para quê? Não, mas aí tem um ponto que eu acho que o marketing digital, escolas como digitais como Hotmart, Eduz, elas vieram para mudar o segmento, vieram para trazer uma receita a mais. Existe professor hoje de universidade, que era professor de física, que o cara ganhava um salário de 3 mil reais, só que o cara foi lá para Hotmart, montou curso de física e não sei o que, e o cara ganhou uma fortuna. Na verdade, um exemplo específico disso, um dos caras que mais vendiu, acho que até uns 2, 3 anos atrás, era o Mairo Vergara, aquele curso de inglês lá. E aonde que um professor de inglês conseguiria faturar ali 8, 9 dígitos? Só que ao mesmo tempo você entra na discussão do marketing agressivo, porque às vezes esses caras fazem 7, 8 dígitos com estratégia de lançamento ou com alguma campanha que seja mais forte. É que surgiu os gurus da internet. Eu acho que assim, uma coisa bem importante de dizer é que assim, existe uma diferença muito grande entre um educacional bem feito, como eu falei pra vocês. Quando eu fui montar o educacional da Atom, 2 movimentos que eu fiz, na verdade 3. Primeiro de contratar pedagogo, psicólogo, etc, pra você montar um educacional de verdade. Então, aula, com apostila, com slide, com todo o material de apoio, com referência, etc. Não é simplesmente abrir uma câmera e sair gravando um conteúdo. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante de ser dito aqui, né? Porque o educacional, ele é feito para quem está do outro lado. Eu preciso me fazer comunicar de uma forma eficiente. E o jeito das pessoas de aprender mudou. Tanto que daí os outros 2 movimentos que eu fiz. Investir em startups de educação e tecnologia. Então eu comecei investindo para quê? Para ficar antenada no como as pessoas estão aprendendo, como gamificar isso, como deixar cada vez mais didático, mais acessível. E outro, eu tô me formando no mestrado de educação e tecnologia. Então não é simplesmente você, dá dinheiro e ensinar as pessoas a ganharem dinheiro através da Bolsa de Valores. Aí você não tem conhecimento nenhum sobre Bolsa de Valores, você quer criar um conteúdo. Então eu acho que esse preconceito, essa objeção, esses ataques, assim, por que você vende curso? Veio porque começou a ter muito curso ruim. E isso aconteceu quando começou as fórmulas de lançamento, etc. Mas você não precisa mais saber nada, você pode ser um professor. E você pode ser um coach. Gente, calma. Você para ser um coach, você precisa ser formado, você precisa ter uma informação muito a fundo daquele assunto. E para você ser um professor, você precisa estudar, você precisa ter passado por aquelas fases de aprendizado e ter feito dinheiro com aquilo, porque também ninguém quer mais um professor teórico. Todo mundo quer um professor que passou também pela prática. Mas até hoje 99% dos cursos são ruins, é o que você falou. É verdade. O pessoal vê que querendo ou não, se você faz algo bem, eu não tô nem falando aqui só sobre educacional para bolsa de valores, mercado financeiro como um todo, tudo que você faz bem na sua vida, você ganha dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro com qualquer coisa. Só que o pessoal vê uma história de sucesso ali, né? O influenciador, ele tá ganhando dinheiro vendendo curso. E ele acha que pode fazer. Então, cara, é o que você falou. Às vezes ele não tem nem experiência, ou ele acabou de entrar, tem 6 meses, 1 ano de mercado, e ele acha que vai conseguir ensinar alguém a fazer o que ele não fez. Ô Fê, sabia que 50%, só um detalhe, pelo menos 50% dos traders que dão curso hoje, em algum momento passaram pela Atom. Com certeza. É verdade. Com certeza. Pior é assim, eu fico feliz, obviamente, de ver mais pessoas entrando no mercado. Tem pessoas que a gente comentou aqui, né? Tipo, por exemplo, que tá o Otto mesmo
fez nosso curso e tudo mais. Então, ou seja, eu vejo pessoas se profissionalizando e trabalhando nas corretoras, que é o que a gente quer. A gente quer cada vez mais se tornar aí a Cato do mercado financeiro, né? Ajudar as pessoas a entenderem que elas podem ser profissionais do mercado financeiro, educando elas e arranjar oportunidades, conectar as vagas que existem dentro das corretoras, dentro dos bancos, com essas pessoas que querem aprender mercado. Mas só o cuidado que a gente tem que tomar é justamente esse, que tem muito curso, sim, ruim na internet, e que tem muita gente que aprendeu bolsa com a gente mês passado, e quer ensinar. Que é o iniciante, e ele já quer ensinar. Quando você vê isso? E, gente, eu fico assim... Ela já tem que ser boazinha, Vinícius, ela não pode... Não, mas sabe o que eu vejo? É que assim, é aquela velha história, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, ou seja, se a pessoa não passou pela turbulência no mercado, quando o mercado só sobe e você ser um ótimo trader, é fácil. Agora, você aprender com alguém que faz 17 anos que tá no mercado, já passou por várias crises, pô, e quando acontece isso, o que eu faço? Né? Porque se você tá um mês, você não tem um histórico pra você pegar e falar, eu tô um ano na bolsa. Pô, mas se pegou um ano só de alta, você não tem um histórico pra falar. Concordo. Então, acho que é importante também, e daí entra um ponto essencial, que é cada vez mais o brasileiro ele ser exigente em checar as informações, em pesquisar. Porque, putz, se tem gente vendendo curso porque o cara aprendeu o mês passado, porque tem gente comprando. A demanda existe. Exato, e por quê? Porque as pessoas estão querendo se iludir. É igual, por exemplo, pirâmide. O cara que tá entrando numa pirâmide, ele sabe que é impossível garantir rentabilidade. Ah, não, o cara me garantiu 5% ao mês, e daí você cai numa pirâmide. Não, o cara me iludiu. Peraí, se ele tá criando esse produto, se ele tá enganando as pessoas, é porque as pessoas estão se permitindo ser enganadas. Por isso que, de novo, eu bato na tecla. Educação é tudo. Quando as pessoas têm educação, elas não caem nessas contos do vigário, não caem nos gurus e não caem nas pirâmides. Por isso que, urgentemente, a gente precisa levantar essa bandeira e falar para mais pessoas. Perfeito. Carolzinha, você falou pra gente que você investe hoje até em startups, em empresas de tecnologia para educação. Não só a educação financeira, como outros tipos de educação. Já pegando esse gancho, como é que aconteceu o Shark Tank na sua vida? Bom, pra mim foi assim uma grata surpresa, né? Eu brinco que assim, eu sempre gravei muito conteúdo, né, sobre mercado, sobre investimentos, etc. E eu lembro que assim uma produtora que me gravou uns 10 anos assim, ela pegou e falou, olha, putz, você tem um perfil pro Shark, mas o Shark nem tinha vindo pro Brasil, né? E eu falei, pô, o que é isso? Não, o Shark Tank e tal. Eu comecei a assistir. Falei, nossa, fiquei lisonjeada, né? Porque eu era uma piveta. Eu tô agora com 34, há 10 anos eu tinha 24. Eu falei, nossa, legal a pessoa achar que eu tinha um perfil pra ser uma Shark, né? E bacana, daí o programa veio pro Brasil, não fui convidado no primeiro momento e tal. Aí eu acabei, né, vindo pra São Paulo, dando muitas palestras, né, o Instituto Êxito, tudo mais, que eu sou sócia fundadora. Acabei aparecendo bastante até o ponto de que várias pessoas sempre me indicando, pô, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark, você deveria estar no Shark. Uma hora o Shark pegou e marcou uma reunião comigo, né, e fiquei muito feliz, fiquei lisonjeada com ser chamada para ter uma reunião. E daí eles falaram, olha, a gente queria muito convidar você pro programa, mas tá no meio da pandemia, a gente não sabe quando vai ser o programa, a gente não sabe ainda se você vai ser como convidada, vai ter uma cadeira, vou revezar a cadeira com alguém. Eu falei, tá bom. E daí, isso foi de março até setembro, eu não sabia se eu tava, se eu não tava, se eu ia ser convidada ou não, e não podia falar pra ninguém. Porque essa é uma das exigências deles, é que você não pode contar pra ninguém, até pra ser uma surpresa, ter toda a revelação ali de quem é um novo Shark, né? E daí eu comecei a conversar com eles, e daí numa dessas conversas eu falei, putz, você tem todo o perfil, a gente gostou muito, e você vai aí ter uma cadeira pra você tá entrando no lugar da Cris e você vai estar na próxima temporada. E eu fiquei assim, realmente encantada com a possibilidade, mas confesso que foi um dos maiores desafios que eu passei na vida. Cara, deve ser muito difícil, porque assim, a gente provém do mercado financeiro, cara, assim, a gente entende de business, de negócio, sabe o que é um CAC, sabe o que é um produto, como é que é um valuation, um EBITDA. Mas assim, você pega um business que não é seu, que você não tem uma... Por exemplo, eu via muito isso com o pessoal que quer vender lá pitch de comida. Eu tenho esse restaurante, não sei o que. Cara, eu não sei, se fosse eu no lugar, eu falo assim, cara, mas não é meu expertise isso, entendeu? Eu queria entrar no lugar para ajudar, não só para, tipo, vou comprar e injetar dinheiro na parada. Então, às vezes, você não entra em tudo. E deve ser muito difícil aparecer algum pitch do mercado financeiro, né? Não, vamos até um passo antes. Que eu já vi algumas pessoas até aqui falando isso.
o dinheiro de vocês lá é na física, certo? Na é seu física. dinheiro. Eu já vi seu dinheiro. mais de uma pessoa falando. Seu dinheiro. É o Shark Tank que dá o dinheiro. Não, me falaram uma vez, o Shark te dá o dinheiro pra falar. Eu falei assim, gente, mas não teria nem sentido, porque o Shark depois vai cuidar dos investimentos. Então, assim, obviamente não, né? É por isso que o Shark, pra ser selecionado, ele precisa ter grana de verdade. Então, assim, fica fácil de checar. Não dá pra você ser Shark Tank. Não, ficou fácil de checar, porque, né, tipo, minha empresa tem capital aberto, então todo mundo sabe mais ou menos quanto que é o meu patrimônio, etc. Então, assim, e o Shark, ele precisa estar disposto a cuidar depois dos investimentos que ele fez. Né? Porque, vamos lá, não é só você falar assim, olha, eu topei, Felipe, vou entrar no teu negócio. E o pós-Shark? Eu vou ter que estar junto com você, eu tenho que te acelerar, eu tenho que cuidar e etc. Então, ou seja, tem duas coisas bem importantes. O dinheiro e depois o tempo para poder ajudar aqueles empreendedores a darem certo, que é o que eles vão buscar ali, o smart money. Eles não querem só o money. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E é legal de dizer, né, que assim, uma das coisas que para mim ali foi interessante, essa visão mesmo que o Vini falou assim, poxa, mas você só vai investir coisas do mercado financeiro? Pelo contrário, né? Não vão aparecer coisas do mercado financeiro ali. Nunca muito difícil. Já apareceu uma ou outra sobre investimentos ou sobre educação financeira. Eu vi um cara sobre educação financeira isso, lá. Mas não era sobre, né, tipo, específico assim, por exemplo, de plataforma, coisas específicas do mercado financeiro. Mas é legal de dizer que, assim, o mercado financeiro é uma baita escola pra mim. Por quê? Porque eu aprendi sobre todos os setores e todos os segmentos. Então, um momento alguém comentou assim, pô, mas a Carol é do mercado financeiro, não sei o quê, que ela vai manjar, por exemplo, sei lá, de um assunto específico, sei lá, de uma loja, ou de uma padaria, ou de uma franquia. Na bolsa você aprende sobre tudo. Porque sabe analisar. Não, e é um grande shopping center. Não, a fundo. Porque pra você, por exemplo, comprar uma empresa, você começa a ficar a par daquele segmento, daquele setor. Não, mas então, ou você seja, põe a mão na logística do negócio. Você conhece, mas assim, mas para melhorar essa logística, a gente pode trocar. Em vez desse sistema, a gente colocar esse sistema. Então, assim, é uma coisa que eu não sei também o tamanho das empresas que vocês entram. Eu acho que são umas que são médias, outras que são pequenas. Assim, tem que lembrar que o programa, né, a gente fala muito sobre startups, mas na verdade a maior parte da população, a maior parte dos empreendedores são PMEs, né? Pequenos e médias empresas, que é um perfil que tá ali no programa também. Então é aquela pessoa que tem um negócio muito incrível às vezes e que ela quer expandir, seja no modelo de franquia, ou seja através de por exemplo, do marketing digital, ou seja através de representantes, afiliados, etc. Então ela quer crescer o negócio dela. Ou ela criou uma ideia, ela testou o mercado e ela precisa de mais conhecimento para ela poder crescer. O principal é querer crescer. Se você quer ficar do tamanho que você não precisa de um investidor e você não precisa estar no Shark. Então acho que o primeiro objetivo é esse. E é importante dizer que ter acompanhado o mercado financeiro me deu toda essa experiência de conhecer mais sobre os segmentos, entender aonde você pode crescer, porque você acompanha as empresas. Óbvio que as empresas que estão listadas na bolsa são empresas grandes, porém você aprende com as empresas grandes como você vai fazer com que as pequenas já nasçam com um pensamento de grande. Então, ou seja, por exemplo, eu falo que toda empresa tem que ter um pensamento como se tivesse capital aberto. Qual é o pensamento de capital aberto? Tem que ter conselho, tem que ter prestação de contas. Ou seja, o conselho são pessoas que não sejam da sua família ou seus amigos, porque senão eles vão ficar apoiando você o tempo todo. Então, pessoas que vão questionar, que vão discutir junto com você, e o conselho não necessariamente precisa ser remunerado. Você pode ter pessoas do teu conselho que gostam da empresa, que são apaixonados pelo propósito. Você precisa ter auditoria, compliance. Então, são questões que uma empresa de capital aberto tem e que você adota, mesmo que a empresa seja pequena ainda, porque você já nasce do jeito certo, você já nasce organizado. Então, quando eu entrei no programa, eu me vi numa situação de que eu tinha bastante embasamento sobre vários setores e segmentos diferentes. E o que eu fiz dentro da Atom, eu poderia também ajudar essas empresas a fazerem. Porque no final do dia, vamos ser muito franco aqui, todo negócio são números, é o propósito que ele tem, qual é o avatar dele, ou seja, com qual público ele conversa, ele fez pesquisa de mercado ou não. Então não importa no final do dia se você tem, se é uma padaria, ou se é uma escola, ou se é uma boutique, você tá falando de negócio, que foi algo que eu fui adotando ao longo da minha jornada. Então ali eu fui adotando justamente o que eu fiz dentro da Atom, o que eu faço no mercado financeiro, de olhar números, de olhar o segmento, de olhar o público, né, de ver se aquele segmento tem realmente tem como ganhar escala e de poder tracionar, de poder ajudar. E o mais interessante, Vini, a gente nunca vai ser bom em tudo.
A gente nunca vai conhecer todas as coisas. Mas uma habilidade que eu consegui desenvolver ao longo da vida foi de fazer bons amigos. E esses amigos são ótimos mentores para os meus próprios investidos. Perfeito. Então hoje eu tenho uma agenda, né, que todo sábado eu mentoro, eu cuido dos investimentos que eu fiz no Shark. Primeiro de tudo, eles estão todos no mesmo grupo do WhatsApp, eles têm acesso a mim a todo tempo e eles também se mentoram. E aos sábados eu mentoro eles e eu trago sempre um convidado. Então, por exemplo, eu não sou a pessoa mais experiente em franquia, eu trago a pessoa mais experiente. Eu trouxe o Xerto e o Carlos Wizard pra falar com eles. Poxa então, vida, hein? exato. É por isso que eu falei, eu fiz bons amigos. E daí eu fiz, putz, vamos falar sobre marketing digital? Eu trouxe o Rafa Prado, eu trouxe a Ana Tegs, eu tô trazendo o Elias, o Aníbal. Então você vai trazendo pessoas pra falar. Ah, vamos falar sobre startups? Vamos falar com o João Kepler? Então vamos falar sobre... Então, sobre negociador, né? O Ricardo Velino é o rei da negociação. Então, putz, trouxe ele pra falar. Então você traz as pessoas pra mentorarem aqueles investimentos que você fez. Eu acho que no final do dia é isso. É você entender que aquele empreendedor que entrou por aquela porta, ele merece a sua dedicação. E ele merece a sua agenda. Mas esse modelo foi você que criou. Foi. Cada Shark monta do jeito que quiser. Monta do jeito que quiser. Mas eu não aceito aquela coisa de que 10 ou 20% vai dar certo, não. Esse negócio pra mim, putz, na bolsa a gente não fica com 10 ou 20%. Ou seja, imagina, se todo mundo focasse em 10 ou 20% dar certo, tua carteira vai pro vinagre. Então, ou seja, seu índice de acerto tem que ser alto. E na vida ali também, porque são empreendedores, são pessoas. Vamos pivotar até dar certo. Cuida do caixa pra você não quebrar. Cuida dos números pra você realmente não ser responsável de quebrar, mas vai pivotando até dar certo. Então eu pelo fato de querer que as pessoas deem certo, eu montei um modelo de aceleração que eu cuido deles e eu acompanho de perto tudo que eles fazem. Até porque pra você seria 10 ou 20%, mas pra aquela pessoa é o único business que ela tem, dela. É a vida dela. É a vida Cara, dela. sabe uma outra coisa que eu ouço muito as pessoas falando aí sobre o mercado financeiro? Inclusive eu vi um tempo atrás alguém falando sobre uma startup de cripto, não sei, que tinha ido lá, uma Eletropay, uma coisa assim, uma maquininha, e aí alguém falou que ia investir. As pessoas acham que de lá já sai o investimento, mas na realidade deve ter um due diligence gigantesco pós aquilo ali, né? Tem dois processos, né? O próprio Shark, ele faz uma curadoria, então até pra não aparecer alguém lá que, putz, sei lá, que Mas inventou... é uma meio bizarra também. Óbvio, né? Tem de tudo. É de Mesmo porque é um propósito. programa com entretenimento, né? Mas Então, ou seja, é de propósito. tem que ter o sim, mas tem que ter o não, né? Se tudo for maravilhoso pra investir, ninguém vai tomar não. Sim. Né? Então tem que ter o não também. Então esse é um ponto. Mas tem uma curadoria, tem todo um processo, tem os analistas e etc. O processo é bem rígido e bem longo, né? De quem faz. A gente não participa do processo, a gente não tem acesso a nada. Até as pessoas, putz, tem um analista do Shark. Eu falei, gente, eu não conheço nem as Mas pessoas quando que estão chega por ali na trás. sua frente, é a primeira vez que você realmente tá vendo aquilo. É a primeira vez. Então, assim, quando você achar que a vida do empreendedor é difícil, porque ele vai encarar os Sharks, ele já sabe tudo sobre mim. Eu que não sei nada sobre você. Verdade. E pensa, eu preciso ler você, porque, né, eu preciso saber se eu gosto de você, porque a gente vai trabalhar juntos. Então eu já tenho que saber se vai ter uma empatia ali. Eu preciso entender se, primeiro, você tem a humildade de querer evoluir, ou aprender, ou mudar o teu negócio. Se você vai aceitar as minhas sugestões ou as minhas recomendações. E eu tenho que entender se você conhece seus números, se você conhece daquele mercado. Se você não tá, de alguma forma, falando bonito, mas na hora de fazer, de fato, não acontecer. Aí sim, pós-Shark, a gente tem um tempo, né, e tá em contrato pra gente fazer uma due diligence, pra gente olhar todas as informações pra ver se você não mentiu as informações. Falar assim, olha, minha empresa tá redondinha aqui, daí você vai ver que não tá. Agora, vou ser muito sincera com todo mundo. Obviamente, no meu processo, eu faço uma due diligence, eu acabo de gravar, no outro dia eles já estão no grupo do WhatsApp, eu apresento minha advogada, due diligence, e eu faço um nivelamento. Então, independente de eu investir ou não, eu nivelo todo mundo durante 2 meses, marketing, RH, finanças, etc. Porque, pra ser sincera, todo mundo tem alguma coisa pra arrumar. A gente tá falando de brasileiro, que brasileiro aprendeu a empreender na raça. Então, ou seja, a gente não fez escola de empreendedorismo. A maioria ali, principalmente o lado financeiro, tá bagunçado. Tá meio que a padaria do Zé ali, que... Dinheiro da vida mistura com o dinheiro da vida. Exato, pessoa física com jurídica É. e tudo mais. Então, ou seja, você tem que dar uma arrumada ali na casa. Então, ou seja, se levar ferro e fogo, não é assim, né? Então, eu realmente, eu faço a due diligence, mas eu não levo a ferro e fogo. Eu realmente tô buscando ali o empreendedor. Você tá disposto a arrumar? Então, arruma ali, Vini. Mas já chegou Aí, alguma a hora que coisa? você arrumar, eu invisto. Mas não chegou a se falar, não é isso que a gente conversou. Não, assim, tão rígido não. Aconteceu só de um caso que, infelizmente, tinha um processo envolvido e etc. E daí não dava pra eu investir naquele momento. Falar, arruma a casa ali, a hora que você arrumar, eu posso investir. Então, assim, nada que possa denegrir a minha imagem, digamos assim, né? E nem a imagem dessa pessoa.
Carol, voltando um pouco pro assunto de trade, hoje em dia a gente vê no mercado financeiro, né, muita briga entre métodos operacionais e tal. Para vocês lá na Atom, tem o trader para entrar lá, passar na prova, ele tem que seguir o método de vocês ou não? Se o cara performou, tá pra... Tem que ser lucrativo, tem que ser lucrativo, né? Então, assim, a grande vantagem de você montar uma mesa de traders é você querer opiniões diferentes e estratégias diferentes. Então, óbvio, a gente ensina o nosso método, porque a grande maioria da população não sabe operar na bolsa, então a gente dá aí a possibilidade da pessoa aprender o nosso método, aprender nossas estratégias, mas a gente ensina, inclusive, a pessoa a criar as estratégias dela, a criar um gerenciamento de risco. O que está por trás da criação de uma estratégia? Qual a leitura que você precisa fazer para você chegar na sua estratégia, aquela que combina mais com o seu perfil, que você vai realmente decolar mais, né? E como que você pode fazer um backtest. Não, isso é ótimo, até porque se todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa, todo mundo, no dia ruim, todo mundo perderia dinheiro, né? Exatamente. Então a grande vantagem é justamente de você ter pessoas pensando diferente, cobrindo um mercado diferente e até ativos diferentes. Então não, a pessoa não precisa seguir só o que a gente está ali ensinando de estratégia. Ela pode ter a estratégia dela. O mais importante é ser lucrativo. Perfeito. Mas uma coisa que eu te pergunto, que eu sei que já tá um tempo, não é falando nada sobre a idade, né? Mas é um tempo de trabalho. Até porque ela é muito mais nova que você, né, cara? Ela é mais nova que eu e mais nova que você também, né? Não assisto que você tem a mesma idade. Eu sou um bebê, Vinícius. Não, metade da minha vida é no mercado financeiro, isso é maravilhoso. Metade 17 anos no mercado financeiro. Eu entrei com 20. E você pegou vários momentos. E a gente teve aí, não sei lá, os últimos 2 anos, um boom dessa profissão trader, né? Profissão trader, cara, teve muita gente começando. Apesar de a Atom fazer um trabalho de trazer gente de algum tempo pro mercado, você teve um boom de pessoas começando. Como é que você está chegando nesse cenário? Você está vendo, você está acompanhando essa galera, a galera que vai fazer curso na Atom? Porque a gente acompanha pela corretora, a gente faz um trabalho, todas as corretoras que eu trabalhei, de tentar fazer com que o tempo de vida do trader seja um pouco maior, né? Mas realmente ainda tá com muito... A perda ainda tá muito grande, né, da galera. A rotatividade ainda é muito grande dos investidores, justamente até por falta de responsabilidade das próprias pessoas. Então, assim, tipo, por falta de conhecimento, as pessoas entram no mercado sem saber o que estão fazendo e transformam isso num grande cassino que não é. Né? Então, ou seja, tem que lembrar que bolsa de valores é um negócio sério, que você precisa estudar e que hoje você não tem desculpa, porque você tem um simulador que você pode treinar antes. Então, ou seja, você aprende antes, você pode treinar antes, você não precisa sair operando sem ter conhecimento. Você pode começar com investimentos mais de longo prazo, que esse todo mundo tem que fazer, que é o famoso buy and hold, né? Você ter um investimento position trade, ou seja, você investir em empresas que possam valorizar e que vão pagar bons dividendos. Começa por aí, começa fazendo um investimento de R$100, R$200, entendendo a dinâmica do mercado. As pessoas querem, de uma forma agressiva, já colocar um dinheiro para ganhar dinheiro para ontem, né? Então essa nem aprendeu a dirigir, já quer dirigir na Fórmula 1, né? Exato, não, é aquele negócio. A gente começou a operar para ganhar salário. Isso é o fenômeno da pandemia, né? Tem muita gente que ficou em casa e aí recebeu o dinheiro ali do Auxílio Brasil e aí, pô, vou ter que fazer alguma coisa. A profissão mais rápida que ele pode tentar ali da casa dele, no computador, é virar trader. E aí que tá o risco, né? Quando você entra em qualquer coisa sem ter conhecimento, não adianta. Se eu der uma Ferrari na tua mão e você não sabe dirigir, você vai bater no poste. Então, ou seja, não é a plataforma que vai salvar você, não é nada disso. Então, não é o melhor corretor, não. É você, de fato, ter um conhecimento para que você possa fazer uma gestão de risco. Então, acho que precisa ter responsabilidade, as pessoas precisam cada vez mais estudar sobre esse mercado para diminuir essa rotatividade, né? Essa perda dos investidores. E é ruim para todo mundo, porque quando uma pessoa ela perde dinheiro, ela não é só ela está perdendo dinheiro. Primeiro que ela também deixou de colocar dinheiro na economia. Você deixou, tipo, se você perder dinheiro, se você não for uma pessoa lucrativa, você deixou de ir na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, você deixou de fazer a economia girar. Então todo mundo precisa ganhar dinheiro. Quanto mais pessoas ganharem dinheiro no nosso país, melhor. Então primeira consciência que a gente tem que ter. E o segundo ponto é que quando uma pessoa acaba se frustrando com o mercado, ela fala pra todo mundo que aquilo é ruim. E daí ela não volta. E além dela não voltar, ela impede as pessoas de terem coragem. Então quantas vezes você não escutou, putz, mas fulaninho perdeu dinheiro, ciclaninho perdeu dinheiro. E daí você está deixando de compartilhar o conhecimento com uma outra pessoa, a pessoa está deixando de aprender bolsa de valores porque ela escutou que aquilo não é para ela. Que é um exemplo que eu dou básico sobre matemática e finanças no nosso país. As pessoas têm medo de falar de matemática, têm medo de finanças, têm medo de educação financeira. Aí você fala, como que uma criança já nasce com uma objeção à matemática? Por causa dos pais.
porque está sendo passado de geração em geração. Só que qual é o agravante disso? Se a gente não falar sobre dinheiro, se a gente não ensinar a criançada sobre educação financeira e sobre investimentos, a gente não vai sair do lugar. E a gente vai continuar sendo uma cultura do endividamento e não do investimento. E a pandemia é a maior prova disso. As pessoas tinham 15 dias de grana para se manter. A pandemia durou 2 anos. Ou seja, não adianta ter o auxílio emergencial se a torneira está aberta. Você está devendo 100 mil reais, eu te dou 100 reais, eu não resolvo o seu problema. Então, cada vez mais, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância delas investirem, mas de investirem de uma forma tranquila, segura, com responsabilidade, sem ficar atropelando. Você não vai ficar rico da noite pro dia, mas se você aprender do jeito certo, sim, você vai ficar rico. E você não precisa criar o próximo Google e nem o próximo Facebook. Você pode ser um investidor e ganhar dinheiro comprando um pedacinho de outras empresas que foram geniais. Isso é maravilhoso. Falando em comprando um pedacinho de outras empresas... Lá vem. Não, como é que... hoje vocês receberam um aporte do BTG, né? Eles compraram um pedaço. Como que hoje ficou essa relação da Atom, né? Com o BTG, enfim, vocês fazem parte, não? Como que ficou isso? Acho que isso deve ser fato público aí, não tem... Com certeza. Vamos lá. O BTG comprou a Exame, né? E a Exame compra a Atom, né? Então a gente é sócio direto da Exame ali. E obviamente a gente tinha um interesse muito grande de 2 frentes. A Atom, ela cresceu muito, mas ela ainda tem que crescer ainda mais, né? Porque vamos lá, a gente tá falando que 3% da população investe. Tem 97% da população pra gente ensinar, pra gente educar. E isso vai ser bom pra todo mundo. Né? Então acho que aí tinha 2 tipos de situações que a gente precisava melhorar. Uma, tesouraria. Então assim, a gente não precisa nem falar o quanto a tesouraria do BTG ensina pra gente, né? A gente tá falando aí da maior tesouraria da América Latina. Então o quanto a gente aprende com eles. Os nossos traders têm a chance de trocar. A gente tem experiência de 17 anos, mas ter mais experiência. Eu e meu irmão, a gente tá nesse mercado há muito tempo, mas ter pessoas com mais experiência do que a gente e até em outros ativos aí internacionais que a gente tá falando, né? Então, de bolsas internacionais. Então, esse foi o primeiro movimento, de melhorar cada vez mais o conteúdo pros nossos próprios traders, né? Que eles possam crescer cada vez mais. E na outra parte é de como a gente poderia educar mais gente, tendo mais visibilidade. Então, quando a gente fala de ter como parceiro uma Exame, a gente chega em mais casas, que é algo que eu preciso fazer hoje nas minhas redes sociais. Então, por exemplo, quando eu participo aqui com vocês, né, de uma entrevista, de um bate-papo, pô, é maravilhoso, porque vocês estão me dando a chance de mais pessoas aprenderem, saberem que o mercado financeiro existe, que ele é lucrativo. Quando eu vou para um Shark Tank, é a mesma coisa. É mais oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho que a Carol faz, que ela investe em empreendedores, que ela acredita no país. Quando eu dou uma entrevista para uma TV aberta, e agora o Shark também está na Rede TV, então uma TV aberta dá a chance das pessoas aprenderem mais sobre empreendedorismo. E é o que eu uso nas minhas redes sociais também. Então essa sociedade, ela veio de fato como um smart money. A gente não precisava de caixa, a gente não precisava de dinheiro. Então, de fato, a empresa já é muito saudável. A gente queria crescer mais rápido. Então, exatamente quando você vai pro Shark, você buscar o Shark certo. Qual é o Shark que vai agregar mais no meu dia a dia? Qual é aquele que pode me ajudar a chegar mais rápido no meu objetivo? Aí sentou você, o André Esteves, quem mais? O Benchimol, aí você fez o pitch pra eles. Na verdade, assim... O BTG foi o Shark Tank? Não. Foi a baleia da Carol. O B foi o investidor. Foi o Shark foi... O Shark foi ali o Esteves, né? Ainda assim, eu sempre tive uma admiração muito grande por toda a história do BTG e eu não fiz pitch para outras corretoras, ou, né, então assim, e não foi nem a gente que bateu na porta e quis fazer um pitch. Então eu conheci o trabalho que a Exame estava fazendo, um trabalho educacional, me propus ajudar ali, né, e a gente começou um namoro ajudando no educacional, ajudando no digital, porque a Atom nasceu já no digital. A gente sabia que pra gente ganhar escala a gente não podia ficar no presencial, porque não podia ficar dando aula, ter nem mais voz pra isso, presencial pra tanta gente. Eu não ia conseguir ter tantos traders se eu tivesse dando aula, cursos presenciais. Então a gente cresceu já no digital com esse conceito. E quando a Exame foi comprada, eu comecei a colaborar muito ali com o educacional deles, conversar bastante, etc. E eles, né, foi uma troca. Eles acharam a gente achou eles, e a gente começou esse namoro, até que veio a proposta, veio a sugestão deles. Putz,
faz todo sentido, a gente quer cada vez mais estar no varejo, a gente quer popularizar isso, então todos os valores, todo o conceito, todo o propósito estava alinhado, e daí fazia muito sentido. Mas assim, eu e meu irmão, a gente nunca bateu na porta de numa corretora, fez pitch pra ninguém que a gente queria vender, porque a gente não precisava vender. A Atom dá certo desde o primeiro mês dela na bolsa. Aliás, eu não peguei dinheiro de nenhum investidor. A gente é o único caso de IPO reverso, como eu já falei aqui pra vocês. Foi genial. Então, ou foi seja, genial. é loucura também, né? Porque a gente transferiu de graça para os investidores que já estavam na antiga Inepar Telecom, um negócio que já era lucrativo. Então, ou seja, a gente não precisava, a gente nunca quis. O cara tava lá, nem tinha nada a ver com isso, né? Exato. O cara tava na Inepar. Não, o cara que tinha as ações, pô, ele tem que amar a Atom mesmo, né? Porque desde o primeiro mês o negócio tava lá parado. E daí, desde o primeiro mês, a gente, de fato, com uma preocupação muito grande em trazer receita, em trazer lucro, mas eu e meu irmão, a gente sempre foi muito pé no chão. A gente nunca se endividou para crescer. A gente nunca quis pegar capital de investidor para crescer. Então, assim, fez sentido agora porque a gente entendeu que a gente atingiu um teto onde que para ir para os próximos patamares a gente precisava de pessoas maiores do que nós e que tivesse esse poder de visibilidade. E que é mundial, né? Você fala do BTG, todo mundo conhece no mundo. Sim. Então, ou seja, é algo que a gente abre muitas portas para os negócios que a gente está fazendo. Bom, Cá, o editor tá ali brigando comigo por causa do tempo. É um monstrão, gente. E ele é grande, né? Ele é grande. Mas a gente tem um quadro aqui, que é um quadro que a gente adora. O Vinícius adora jogar nossos convidados na fogueira. É gostoso. Que ele chama um quadro que Essa chama... hora que eu vou embora? Sai de fininho. É um quadro que chama Compra ou Vende, né? Compra ou vende? Parece com... Pra quem você tira o chapéu? Você sabe que ele tá proibido de fazer isso, né? Mentira, você adora, cara. A gente sai daqui. Proibiu, gente. A Bia, que é a nossa produtora do canal Pé de Meia, proibiu ele de fazer isso. Então você tá proibido, tá? Desculpa, cara. Perdão. Mas é super bom. Compra ou vende? A gente vai fazer perguntas. Se você não quiser responder também, não tem problema. São bem tranquilas as suas. É só muito simples. Só falar se compra ou vende. E Por quê? se quiser... se quiser falar o porquê, pode falar. Se não precisa nem falar também o porquê. Tá bom? Tá bom, mas é sobre o quê? Sobre ações? Sobre o quê? Sobre pessoas. Sobre situações, pessoas. Nossa, situações. aí é polêmico, hein? Você não tá respondendo, não precisa, tá? Eu vou começar bem tranquilo. Primeira pessoa, compra ou vende. Kaito Maia. Quem? Kaito Maia. Eu vou ter que comprar, né? Porque ele tá no Shark. Pô, assim, a gente briga bastante lá, né? A gente disputa bastante, mas, eu acho que todo mundo que tá numa posição de Shark, a gente tem que comprar. Independente de você gostar tanto do empreendedor ou não, se, tipo, ali a gente tá mais discutindo no programa porque a gente tá disputando os investidores. Mas, o cara criou uma história e etc. Ele tá empregando gente. Todo mundo que tá empreendendo no Brasil precisa ser comprado, então eu não posso ir contra. Mais um fácil pra você, Carol. Já que a gente tava falando sobre o BTG aqui, você comprou ou vende o BTG Pactual? Compro. Sociedade, Não tem né? como, né? Comprada. Ela já Eu explicou acho... um pouco a história, porque até dessa admiração que ela tem, eu acho que... Todos nós temos, Eu né, compro cara? as pessoas, né? Então eu, assim, desde que eu conheci a fundo o BTG, né? As pessoas lá, e toda vez que eu tenho uma reunião lá dentro, eu realmente me encanto ainda mais, sabe? Tipo, eu acho que é você criar um time de que todo mundo quer dar certo e quer te ajudar a dar certo. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Eu só tenho um ponto nisso, não é nem contra o BTG nem nada, eu acho que vale a minha opinião, tá? A única opinião que eu vejo sobre a compra do BTG pelo Exame, a Infomoney sendo da XP, eu vejo grandes bancos com grandes mídias de informação. Isso é ruim? Não. Mas você às vezes perde um pouco de isenção na informação. Concordo, Vini, mas você sabe que eu conheço a fundo também a história da Infomoney mesmo porque um dos criadores foi o Agostinho, né? Na Gradual lá atrás, ele foi e daí deixou pra Fernanda Lima, enfim, a história da Gradual, do Infomoney é bem lá de trás. E ele não queria esse vínculo entre a Gradual e um portal, o Infomoney, por isso que inclusive ficou com a Fernanda Lima, né? E quando ele tava ali tocando a Gradual. Mas é bem importante de dizer que no caso do BTG comprando a Exame, eu vejo muita independência. Então você não vê eu participo diariamente ali, né? A gente tem reunião semanal e etc. Então eu convivo muito. Eles não têm essa preocupação de deixar o mercado enviesado. Na verdade, a compra foi estratégica porque eles acreditam na educação. Eles acreditam de popularizar o conhecimento. Mas você entende a minha preocupação, sim, né? Sim. Mas esse cuidado que, assim, infelizmente, por muito tempo a gente viu na Infomoney, até coloquei isso nos meus cursos muitas vezes, que a Infomoney tinha esse viés. Então saía uma recomendação, por exemplo, pela corretora, daí saía
saia 5 notícias em seguida na InfoMoney. Eu acho que esse tipo de coisa que não pode acontecer. Então eu vejo ali na Exame coisas independentes e de fato essa preocupação tem que acontecer mesmo. Uma que a gente colocou... Não, você acabou de falar do... Você falou Verdade, BTG. dessa vez. Eu vou falar outra. Você me perdoa? Isso daqui eu vou falar, mas eu vou explicar o contexto. Porque você é uma das maiores que iniciou esse processo, mas no Brasil não vingou muito, que são mesas O proprietárias. cenário de mesas proprietárias, Você né? compra Que ou hoje a vende. gente vê muita gente criando uma mesa proprietária com o único intuito de eventualmente vender teste, etc, né? Como você, tendo iniciado tudo isso lá atrás, vê essa prostituição, digamos assim? Eu vou no falar mercado? que assim, hoje eu só compro realmente a mesa proprietária da Atom porque tem toda uma lógica por trás. As mesas proprietárias que eu conheci até hoje eu vendo todas aqui hoje no Brasil, porque elas não têm uma estrutura para ajudar o trader a evoluir e nem uma gestão de risco eficiente para não quebrar. Tanto que todos os que tentaram montar mesas proprietárias por muito tempo, não, eu tenho R$1 milhão, vou montar uma aqui. E daí eu junto 5 traders e daí eles vão operar meu dinheiro. Gente, não funciona assim. A gente tem um baita sistema de controle de risco por trás para inclusive pro trader nunca ir ali all-in, né? Então, ou seja, ele não perder todo o limite dele num único dia. Então a gente tem uma trava diária e uma total. Então o trader, ele tem assim, eu brinco, é um gancho, né? Então, ou seja, você pegou aí naquele dia você não tá bem, ele te bloqueia e você não vai mais operar. E daí você vai refazer, você vai estudar, você vai treinar mais no simulador para você voltar no dia seguinte ou nos dias seguintes de uma cabeça melhor para você poder voltar a operar. Então não é simples uma mesa de traders. Então hoje, no modelo como as pessoas vêm fazendo no Brasil, eu vendo. Eu não acredito muita que gente ele é também sustentável. Começando a pegar dinheiro dos outros também. Gente, é pra erro, fazer pelo amor de Deus, é proibido. É proibido. Isso é crime. Você não pode pegar dinheiro dos seus amigos. Mas eu opero bem. Não pode mandar e não mande dinheiro pra conta de ninguém. Isso daí é uma irresponsabilidade muito grande. Então todo mundo que trabalha no mercado financeiro tem que ter uma certificação. Se a pessoa vai operar teu dinheiro, ele tem que ser um gestor. Ele tem que ter uma certificação para poder fazer isso. Então, de fato, não façam isso. Isso é um jeito aí nada inteligente de colocar dinheiro nesse mercado. Próximo nome aqui que a gente até trouxe do próprio Shark Tank, eu acho que ele foi Shark convidado, Felipe Tito. Muito bonito esse Muito menino. bonito. É que ele é muito bonito. Eu compro o Felipe Tito, Eu compro o Vinícius. Felipe Tito, tá comprado, Felipe. Nossa, eu não preciso nem comprar, Felipe. Você tá muito em alta. Agora, A gente fez uma live com ele, né? Eu vou fez uma falar live. que agora eu vou vender, porque como os dois já compraram, seu passe valorizou. É verdade. Então deve estar caro. Eu Ó, vou tá vendo? vender porque eu Isso quero é ganhar trader de dinheiro. verdade. Isso é trader de Isso é verdade. trader de verdade. Os dois compraram, eu vou ter que vender aqui pro mercado cair um pouquinho. Tá muito valorizado. Ele entrou lá pra... Ele entrou agora, ele vai revezar a cadeira com a Sandra, vai ser bem legal, eu acho, a dinâmica, né? E é legal de ver o crescimento dele, né? Ele entrou como convidado, mandou muito bem e agora ele tá na cadeira principal. Compraria como convidado, né? Agora como cadeira principal já valorizou o passe. Vamos colocar ele a teste. Já vamos ver como que vai essa temporada aí. Só pra finalizar, cara, você pode falar desse novo projeto? Você falou da... Você falou pode abrir da Atom? Claro! A gente, durante o ano passado inteiro, a gente criou muito conteúdo novo, porque o que a gente vem... Todas as minhas palestras dos últimos 3 anos, elas não ensinam só o mercado financeiro. Eu ensino o brasileiro a ser multi-receitas. A minha campanha principal é Investe Brasil, né? Então, a importância de você se abrir para o mundo dos investimentos. E daí eu falo, por exemplo, nas minhas palestras, eu dou já quatro opções que as pessoas podem começar aí a ser multi-receitas. A primeira delas, o mercado de startups, então você conhecer mais sobre esse mercado, até para você poder montar sua startup e você ter uma outra fonte de renda. O mercado de franquias, o que olhar, quando olhar, por que olhar. Então muita gente acha que o mercado de franquias é simplesmente, vou montar uma franquia aqui de tal coisa e vou ganhar dinheiro. Mas qual é a margem que ela te dá? Qual é o payback que ela te dá? Ela vai te dar trabalho ou não? E se, por exemplo, se eu montar uma franquia de sorvete e eu não preciso trabalhar lá e eu ganho 10, 15 mil a mais, pô, lindo! Então eu estou me tornando multi-receitas, eu estou fazendo a minha hora valer mais. Terceiro ponto, mercado imobiliário. As pessoas tomam decisões super equivocadas sobre o mercado imobiliário, não olham um metro quadrado e daí aonde elas vão morar, elas acabam não ganhando dinheiro com a principal ativo que ela investiu, que é aonde ela mora, né? E daí sim eu entro no mercado financeiro, que é um grande shopping center. E agora dentro da plataforma da Atom a gente trouxe essa visão de como eu posso me tornar multi-receitas. Se eu estou trabalhando, por exemplo,
num home office, e essas profissões novas do marketing digital, eu posso ser um copywriting, eu posso ser um designer, eu posso ser um web designer, eu posso ser uma pessoa do tráfego. O trader, por exemplo, ele tem habilidades muito parecidas de quem faz anúncios na internet que cuida do tráfego. Não tem copywriter no mercado. Não tem. E daí você fala assim, Tá por exemplo, faltando. eu tenho vários amigos advogados que escrevem e que leem muito bem, que eu já mostrei essa profissão pra eles. Eu falei, olha, vocês poderiam, com essa habilidade que vocês já têm, ganhar muito mais dinheiro, tendo mais essa fonte de renda. E é lembrar de que você pode fazer isso 1 ou 2 horas por dia, e daí você pode ter isso no seu final de semana, ou você pode ter isso num tempo livre que você tem, e fazer uma nova fonte, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Hoje as pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem malemar uma. Então, ou seja, o que a gente está propondo hoje dentro da Atom é justamente das pessoas aprenderem quais são as profissões do futuro e aquelas que te pagam mais por hora, que é o grande lance. Não é simplesmente você ter a profissão da modinha, mas qual é a minha habilidade que pode ser melhor explorada e que eu vou ganhar mais dinheiro por hora. Porque no final do dia, o que eu acredito cada vez mais vai acontecer. Com a tecnologia e com a internet, as pessoas vão trabalhar menos horas de forma mais produtiva e vai sobrar mais tempo para elas poderem viver de verdade. Então esse negócio de 8 horas e sair tarde do escritório e ficar postando no Instagram que eu tô trabalhando que nem camelo, isso não é legal. Então eu venho incentivando cada vez mais as pessoas a entenderem que eu posso ter mais do que uma fonte de renda e eu posso pegar essas minhas habilidades e ser melhor remunerado. E eu faço aqui uma provocação pra todo mundo. Pare pra pensar, quanto vale sua hora hoje? E prometa pra você mesmo que até o final do ano vai valer pelo menos 3 vezes mais. Aí a gente não tá mudando só a sua vida, a gente tá mudando o nosso país. Porque você vai gastar mais dinheiro, vai contratar gente, e isso é bom pra todo mundo. Boa. Muito bom. Cá, queria deixar o Fê fechar aqui, mas queria agradecer você ter vindo. Pô, realmente a gente brincou no começo, mas hoje eu sei que seu dia é muito atribulado, você tem um monte de coisa, você tem a Atom, você tem o Shark Tank, mas obrigado por ter vindo aqui, nosso programa tá começando, a gente tá trazendo um monte de gente, só agradecido mesmo. Bom, eu que agradeço aí o convite, parabéns pro trabalho de vocês, porque levar conteúdo pras pessoas não é fácil, dá trabalho pra burro. Parabéns a toda a equipe aí que edita, que grava e tudo mais, porque é isso que a gente precisa fazer no nosso país, né? Educar. E isso acontece dentro desses bate-papos. Fê? Obrigado mais uma vez, né? Eu acho que o Vini já fez essa nossa parte aí. Pra você, só lembrando também, mais uma vez, se você ainda não tem conta em uma corretora de investimentos, que mantém toda essa estrutura aqui funcionando, Ativa Investimentos, tem um QR Code aqui, Você abre lá no BTG em algum lugar. também. É verdade. Mas fala que veio da Carol. Tá. Não tem problema, a gente é isso aí. democrático, o que importa é a pessoa investir, concordo plenamente. Muito obrigado a você que parou ali 1 horinha do seu dia pra assistir aqui a gente, né, Vinícius? Eu acho que a gente nunca fez esse agradecimento, Nunca né, cara? fez. Vamos começar a Segue lá no agradecer. Instagram, segue o Instagram, @tradingtalk, @Capaifer. Capaifer. E ó, e compartilha, né, esse conteúdo, manda pra todo mundo, gente, porque quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo, mais rápido a gente muda o nosso país e ó, de graça, ou seja, você não vai pagar nada pra você compartilhar com seu amigo. E compartilha também com o inimigo, né, Vini? Compartilha. Porque todo mundo, gente feliz não enche o saco. Obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.